Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje nós iniciamos um novo livro da Bíblia, né, meu amor? Sim, hoje nós vamos iniciar com vocês a leitura de Daniel. Eu e a Rafa temos esse momento em que nós te convidamos a meditar conosco diariamente. Nós estamos aqui em Austin, no horário central dos Estados Unidos, às 6 horas cada manhã, de domingo a sexta, e para muitos de vocês que estão no Brasil, às 8 horas de Brasília, de domingo a sexta. Então nós te convidamos a meditar conosco. Nós vamos gastar as próximas 2 semanas meditando com a leitura do livro de Daniel, que trata de temas políticos, de temas religiosos, também apocalípticos, sendo considerado esse livro o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas além de tudo isso, a cada leitura nós temos buscado conhecer o Senhor Deus através da leitura bíblica. Temos conhecido mais o coração de Deus, do cuidado dele para com o seu povo, e também buscado quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desses textos para as nossas vidas. Inclusive, nesse período de 2 semanas, nós queremos te convidar a participar conosco de um propósito também, de um voto espiritual de jejum, né, Rafa? Sim, então nessas 2 semanas que nós estaremos o livro lendo, né, declarando aqui o livro de Daniel, nós convidamos a você a fazer um propósito. Então, pode ser você escolher o que você prefere fazer, mas uma ideia igual para mim e para o Tiago. Nós vamos tirar todas as bebidas, a não ser água. Nós estaremos bebendo ao invés de tomar café, tomar um leite, tomar sucos, refrigerantes. Nós vamos tomar somente água. E também você pode escolher, talvez, porque Daniel mostra hoje nesse capítulo que nós vamos ler que ele fez um jejum onde ele só comia vegetais e bebia água, mas nós vamos só simplesmente trocar as outras bebidas por água e fazer nessas 2 semanas que nós vamos ler, mas você pode escolher. Tem pessoas que gostam de tirar o doce, talvez você quer fazer um jejum, talvez de um período, vou ficar 12 horas sem me alimentar, um exemplo, de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã. Então você pode escolher o jejum que Deus colocar no seu coração, mas nós convidamos a você, toda vez que eu e o Tiago jejuamos, nós vemos assim uma sensibilidade espiritual maior, que Deus nos mostra mais coisas, nós podemos ter algumas clarezas que nós não tínhamos antes. Talvez você possa pensar, nossa, está acontecendo um monte de coisa. Não, muitas vezes Deus está te mostrando, você está tendo olhos para ver coisas que Deus quer te revelar. Então, assim como Deus falava com Daniel, ele tinha uma sensibilidade espiritual grande, é isso que nós desejamos também durante esse período da leitura do livro de Daniel, que nós possamos ouvir, até mesmo ter sonhos como Daniel sonhava, e Daniel, além de sonhar, ele também interpretava sonhos. Sim, o jejum tem esse propósito de nos trazer para mais perto de Deus e despertar maior clareza no nosso espírito. Eu e a Rafa, é lógico, não estamos compartilhando aqui que vamos iniciar esse jejum para aparecer, para Não, falar de nós mesmos, mas para te incentivar, também dedicar nesse período de 2 semanas a se aproximar do Senhor através da leitura bíblica, da prática da oração. A cada manhã nós lemos um trecho das Escrituras Sagradas, oramos pelas nossas famílias e também te convidamos a jejuar. Daniel jejuou algumas vezes, inclusive nesse capítulo nós vamos ver que ele fez um período de 10 dias de jejum. E depois ele continuou, na verdade, com a bênção dos seus supervisores, esse período de jejum, tanto ele como seus amigos. Nós vemos que Daniel teve uma posição de liderança nessa posição em que o Senhor o colocou, e o nosso objetivo ao meditarmos nas Escrituras Sagradas e a orarmos pelas nossas famílias é incentivarmos uns aos outros, de acordo com a medida da fé que o Senhor tem dado a cada um de nós, para nós exercermos o nosso chamado, edificarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros e assim experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, manifestada nas nossas vidas. Então hoje nós gastamos esse tempo aqui inicial para te convidar a participar conosco da leitura do livro de Daniel, orando pelas nossas famílias. Vamos fazer essas 2 semanas também de jejum. Nós vamos iniciar amanhã, na segunda-feira, dia 9 de setembro, 9/9. Então você pode se preparar de hoje para iniciarmos esse período de jejum amanhã. E queremos, ao longo dessa semana, cada dia nós vamos estar comentando, vamos estar aprendendo bastante
com a leitura de Daniel, além dos aspectos políticos, religiosos, apocalípticos, nós vamos ver o Senhor Jesus, o coração de Deus nesse texto e o que nós podemos tirar de lição para nós mesmos e para as nossas famílias. Vamos, como sempre, então, ao lermos as Escrituras, pedir ao Espírito Santo entendimento. Hoje nós vamos ler Daniel capítulo 1 e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, então vamos orar pedindo sabedoria. Pai, muito obrigado por nós podermos começar mais um livro unidos, Pai, aos nossos amigos, tantas pessoas queridas que têm acompanhado essa leitura conosco. Nós consagramos a Ti, Pai, esse novo tempo, esse novo livro e pedimos, fale conosco, Pai. Fale conosco através de todas essas histórias, desses relatos, Pai, da fidelidade do Senhor falando, do Senhor mostrando. E é isso que nós queremos sobre as nossas vidas e famílias. Eu peço que esse seja, Pai, um tempo especial para cada um de nós, um tempo onde o Senhor possa claramente falar aos nossos corações, mostrar, Pai, realidades, mostrar, Pai, a Tua vontade, mostrar, Pai, o que está diante, o que está no Teu coração para as nossas vidas. Então nós pedimos a bênção do Senhor sobre o dia de hoje e sobre cada dia que nós estaremos declarando o livro de Daniel. Abençoa, traga, Pai, para ler conosco todos aqueles que o Senhor tem esse tempo juntos aqui, que o Senhor possa abençoar cada uma das famílias. Nós te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Muito obrigado por participar conosco. Vamos então à parte mais importante, que é a leitura das Escrituras. Daniel, capítulo 1, diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Um comentário rápido antes de nós entrarmos nos próximos contos e revelações que nós vamos ver nesse livro. Logo depois do reinado de Josias, que foi considerado o último bom rei de Judá, fez uma reforma, chamou o povo para obedecer à lei do Senhor, realizou uma grande Páscoa com uma celebração de retorno do coração do povo a Deus. Ele morreu em uma guerra e o seu filho Jeoaquim assumiu o seu lugar. Foi nesse período em que Nabucodonosor, liderando a Babilônia e expandindo seus ataques militares sobre as nações ao redor, Nabucodonosor também sitiou a cidade de Jerusalém, aquela região de Judá, e inclusive Jeoaquim morre nessa situação, quando Nabucodonosor invade a região de Judá. E o seu filho Joaquim começa a reinar. É bem nesse contexto, imediatamente antes da ida do povo de Judá para o cativeiro na terra da Babilônia, que Ezequiel escreveu o seu livro. Nós acabamos de ler semana passada o livro de Daniel. Você pode acompanhar, de Ezequiel, exatamente. Jeremias e Isaías tinham vindo algumas décadas antes, mas Ezequiel viveu nesse mesmo contexto em que Daniel. Quando Nabucodonosor e o exército da Babilônia atacaram inicialmente, depois houve um ataque maior, mas fizeram esse ataque inicial, eles levaram cativos para a terra da Babilônia somente os nobres, como nós vamos ver nesse capítulo. Os jovens mais sadios, os jovens mais capazes, para que pudessem servir ali no império da Babilônia. Então esse é o contexto em que Daniel, assim como seus amigos, inclusive também o profeta Ezequiel, viveram na Babilônia. E no livro de Ezequiel também nós podemos ver o relato desse acontecimento, quando Nabucodonosor sitia a cidade de Jerusalém. Sim. Então, essa conexão dos dois. Tanto em Ezequiel, quanto no livro de Jeremias, capítulo 22, e no final do segundo livro de Reis também, relatam esse contexto histórico. Algo interessante para observarmos é a soberania de Deus. Mais do que a nossa atenção aos assuntos religiosos, políticos, militares, que vão ser tratados neste livro, observe como diz no verso 2, o Senhor entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor e também alguns utensílios do templo do Senhor. Então aqui mostra desde o início desse livro de Daniel a soberania de Deus e como Deus estava agindo através de toda essa situação. Daniel 1, verso 3 diz assim: Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados
para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes, encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Observe a humildade de Daniel ao se submeter ao pedir permissão. E Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse a simpatia dele. Apesar disso tudo, ele disse a Daniel: tenham medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Eu brinquei com os nossos filhos dizendo, eles deviam estar se divertindo, tomando sorvete, comendo um monte de doce. Enquanto isso, Daniel, seus amigos Misael, Azarias e... como que é o nome do outro? Daniel... Misael, Azarias e Ananias estavam se alimentando de legumes, provavelmente fazendo exercícios físicos, mas sobretudo, mais importante, com o temor de Deus nos seus corações, eles estavam comprometidos a não se contaminar com aquela cultura, com aquele ambiente onde eles estavam, mas sim cumprir o propósito que eles sabiam que Deus tinha para eles, mesmo em uma terra estrangeira. Então, depois desses 10 dias de experiência, eles foram encontrados mais fortes e mais saudáveis do que os outros que estavam comendo da bebida do rei, da comida do rei e bebendo do vinho oferecido pelo rei. Diz que, ao final do tempo estabelecido pelo rei, diz que Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. E esse rei Ciro veio muito depois, né? Sim, observe que Daniel, com seus amigos, assim como Ezequiel, chegaram nesse primeiro grupo que foram levados ao cativeiro na Babilônia. Nós sabemos que o período de cativeiro durou cerca de 70 anos e depois desse período, Ciro vem como aquele que vai liberar os servos do Senhor Esdras e Neemias para retornar, avaliar a situação da cidade de Jerusalém e então começar a reconstruir os seus muros e começar a trabalhar pela reconstrução da cidade. Então nós entendemos que Daniel permaneceu naquela posição
tanto na cidade, tanto na região da Babilônia, como naquela posição de conselheiro do rei, de autoridade, de influência da parte do Senhor, ali na terra da Babilônia, por pelo menos esses cerca de 70 anos. Ao final da vida de Daniel, ele já era um ancião e é reconhecido como um herói da fé, um homem sobre quem nós vamos ler nesses próximos dias, experimentou tantos milagres de Deus, tanto do cuidado de Deus, as provisões de Deus, mesmo em uma terra distante, mesmo em um lugar onde eles não entendiam por que eles estavam ali, qual ia ser o propósito de Deus para eles, o que iria acontecer no amanhã, em meio a tantas incertezas e a um período de crise para o seu povo. Daniel, juntamente com seus amigos, prosperaram, e nós já começamos essa leitura vendo que isso se deve ao compromisso firme que eles tinham em seus corações de obedecer o Senhor, de glorificar a Deus com as suas vidas, de cumprir o propósito que Deus tinha para as suas vidas. Esse texto mostra o número 10 duas vezes. Primeiro, eles iniciam com um teste de 10 dias de jejum. Depois mostra que a sabedoria e a inteligência que o próprio rei Nabucodonosor, que era o homem mais poderoso de toda a terra naquele contexto, encontrou esses jovens 10 vezes mais sábios e mais inteligentes do que todos os outros jovens que estavam, não apenas os jovens, mas os conselheiros, os magos, as pessoas de alta sabedoria que estavam na corte do rei. Então nós cremos que nesses dias em que meditamos nesse texto de Daniel e consagramos nossas vidas ao Senhor em jejum, em oração, nós vamos nos aproximar do Senhor. Isso é o mais importante. Mas também, se você tem alguma necessidade, se você tem algum motivo especial de oração, nós te convidamos a colocar conosco nesse período de 2 semanas. Vamos iniciar amanhã, segunda-feira, e nessas próximas 2 semanas vamos estar juntos em oração, em leitura bíblica e em jejum, buscando nos aproximar do Senhor. Sim, isso me lembra também de Provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos ver ao longo da história o quanto esses jovens, eles temiam a Deus, eles honravam ao Deus, mesmo que eles estivessem numa outra cultura, eles tinham essa inteligência, essa sabedoria, que nós sabemos que isso não é só fruto do homem, mas é a bênção do Senhor, a unção de Deus, essa unção que vem sobre a vida deles, trazendo esse conhecimento, trazendo dons, como nós vimos que desde o início já fala desse dom de Daniel, de poder ter sonhos e visões e interpretar sonhos. Então isso vem de Deus. E nós ensinamos isso também aos nossos filhos, nós pedimos isso sobre as nossas vidas, nós oramos que esse tempo, talvez, se você tem o desejo de sonhar mais, de ter discernimento talvez daquilo que você já esteja sonhando, que você deseja visualizar mais as visões que Deus tem sobre a sua vida e sua família nesse tempo, até mesmo se você estiver fazendo jejum, você possa orar, ser sincero diante de Deus. Deus, eu quero conhecer mais do Senhor, eu gostaria de experimentar mais dessas experiências espirituais, porque isso fortalece a nossa fé. Nós percebemos que Deus se comunica, Ele fala conosco de várias formas, mas Ele tem essa forma especial também de falar com seus servos através de sonhos e visões. Então, que nós possamos ter um tempo muito abençoado aqui, assim lendo todas essas histórias, muitas são conhecidas, mas também aprendendo além disso, quais são esses princípios, valores, o que Deus espera de nós, seus servos, essa fidelidade, esse coração aberto e um coração sensível para ouvir a voz dele. Sim, vamos orar então. Coloque diante do Senhor os seus motivos de oração agora, seus motivos de ações de graças também. Eu e a Rafa queremos orar pela sua vida, sua família, inclusive por essa nova semana que estamos iniciando, e pedir ao Senhor graça para o restante dessa leitura e esse período de jejum que te convidamos a fazer conosco. Nós te damos graças, Pai, pela sua preciosa palavra, como a Rafa já te agradeceu. Eu também te agradeço pela leitura de um novo livro que nós iniciamos. Obrigado pelo vigor espiritual, pela persistência, pela graça que o Senhor nos tem dado para avançarmos na leitura das Escrituras Sagradas. Sim, meu Pai. E assim conhecermos mais do seu coração, daquilo que o Senhor valoriza, daquilo que desagrada ao Senhor, e recebemos do Senhor mais do que o conhecimento bíblico, mas a unção do teu Espírito Santo, a graça do Senhor para vivermos a vida que o Senhor tem para cada um de nós e nossas famílias. Nos ajude, Pai, à medida em que nos preparamos para esse período de jejum. Peço que o Senhor nos ajude, Pai, a fazermos esse jejum juntos, nos aproximando do Senhor, sobretudo buscando olhos para ver o Senhor, ouvidos para te ouvir, um coração de entendimento, demonstrando, Pai, para nós mesmos, antes de qualquer outra pessoa, que nós estamos determinados a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, que não queremos ser contaminados por este mundo, pela cultura e o ambiente ao nosso redor, mas sim sermos renovados pelo Senhor,
com a transformação da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém, Nós também Pai. apresentamos ao Senhor cada motivo de oração, cada necessidade que agora é simplesmente mencionada em oração, Pai. Eu sei como as coisas são diferentes antes e depois de nós trazermos ao Senhor em oração. E eu peço que o Senhor contemple, meu Pai, cada causa, cada situação que são trazidos diante do Senhor agora em oração. E peço que o Senhor venha agir sobre cada família representada por aqueles que oram conosco, de acordo com a necessidade de cada um. Eu creio que esses próximos dias serão dias de milagres, Sim, dias de Pai. boas notícias, dias de avanço Senhor, da em nome vontade, de do Jesus. propósito do Senhor em nossas vidas. Que E é assim por isso seja, que meu nós Pai. oramos, para que o Senhor opere os teus milagres de uma maneira que o teu nome vai ser glorificado através da nossa história, assim como foi com a história de Daniel e de seus amigos ali na Babilônia. Nós entregamos a nossa família ao Senhor, abençoamos essa nova semana que iniciamos, essa nova leitura, consagramos ao Senhor a nossa família, nosso futuro e tudo que Recebe, toma o Senhor, em nosso nome nome. de Jesus. Nós oramos com fé e com ações de graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus Graças a abençoe Deus. muito a sua semana, o seu Assim dia. seja. Não deixe de compartilhar, convide seus amigos, talvez um familiar, um filho ou um neto, uma neta, para estar se unindo e lendo também o livro de Daniel conosco. Sim. É um livro, ele era um jovem quando ele foi, eles eram jovens, então talvez uma pessoa mais jovem também que você lembre para aprender esses princípios da palavra de Deus que nós temos aplicado nas nossas vidas e também ensinado aos nossos filhos. Sim, muito obrigado por participar conosco, por convidar outros para participarem também, compartilhando essa ministração. Nós louvamos a Deus pela sua vida e amamos muito vocês. Um abração e até amanhã.